O profeta Mirim foi desmascarado. E como católico, como terapeuta, eu quero fazer uma análise de tudo o que está acontecendo na vida desse rapaz. E eu tenho certeza que esse momento é providencial da parte de Deus para cortar este mal pela raiz. Muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Anderson Reis, há 22 anos pregando o Evangelho na Santa Igreja Católica, pai de 5 filhos, muito bem casado e terapeuta. E vamos ao que interessa aqui. Este jovem que acabou de completar 15 anos de idade, ele virou verdadeiramente uma febre no meio da internet. E na verdade ele não virou uma febre porque ele tem conteúdo excepcional e uma maturidade que revela, que transparece que o seu discurso é um discurso que modifica vidas. Mas ele virou febre por quê? The King, the Power, não sei o que lá. E coloca um jaleco branco em cima de um culto e o homem começa a fazer oração em língua, ele começa a interpretar a oração em línguas do cara, que aquilo ali é uma... Nossa senhora, aquilo ali é uma brincadeira de mau gosto. Aí ele vai e começa a rasgar os relatórios, como que se fosse, né, o relatório médico de uma mulher que estava com câncer, e depois a mulher aparece falando que ela ainda está com câncer, mesmo ele decretando a profecia daquilo que tinha acontecido. Então eu acho que isso daí é muito importante para pegar esse menino com firmeza e ele perceber que as pessoas estão reprovando o comportamento dele e repensar as loucuras que ele tem feito utilizando o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem que é esse jovem? Miguel Oliveira, que se apresenta como missionário profeta, né? Que reúne milhões de seguidores no seu Instagram, ele alega ter nascido sem tímpanos e cordas vocais e sendo curado milagrosamente aos 3 anos de idade. Os seus vídeos viralizam muito, né? Especialmente por causa dessa frase, né? do The King, The Power, e suas práticas são extremamente questionáveis. Tá? Que práticas dele são questionáveis? Essa questão dele rasgar o laudo, porque não era o laudo médico, a mulher explicou, é como se fosse, né? E ela não foi curada. Pedir doações de R$ 1.000 durante o culto, prometendo bênçãos, isso daí já é coisa de falso profeta, induzido por Satanás, assim, com força. Porque o Santo Antônio de Pádua dizia que o falso profeta é o apetite da carne. Então você vem e traz R$ 1.000 e Deus ele vai te dar uma bênção. Então você está barganhando com o Senhor do Universo. Então quer dizer, os pobres estão na lata do lixo, né? Para esse adolescente perturbado pelo inferno. Simular falar em línguas estranhas, né? E aí é flagrado misturando palavras com inglês e parece-me que imitando o seu próprio pastor, que também é, olha, eu vi alguns vídeos desse homem aí, e sabe quando você acorda e fala assim, obrigado meu senhor por ser católico, porque são coisas que eu não posso nem falar aqui, porque olha, é um negócio muito claro. Mas vamos começar aqui utilizando da santa palavra de Deus, que os protestantes deveriam orar 5 horas por dia, porque se eles têm Bíblia é por causa da Santa Igreja Católica. Então qual que é o requisito para uma liderança espiritual? E eu estou falando porque eu prego há 22 anos a palavra de Deus e olha a sabedoria das Escrituras. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. O que nós encontramos? Que não seja neófito. O rapaz é a encarnação disso que diz a palavra. É um menino novo, tá? Para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do demônio. A igreja católica, sempre compreendeu esse versículo como uma advertência contra a promoção prematura das pessoas sem o devido amadurecimento na fé. Agora veja bem, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo faz cair do cavalo aquele homem, perseguidor da igreja de Cristo, chamado Saulo, e depois ele fica 3 anos, que já tinha uma cultura, um conhecimento bíblico profundo do Antigo Testamento, conhecia os salmos decorados de cor, e um homem a qual Cristo aparece para ele. Que diz que Jesus, você pega lá em Gálatas capítulo 1, que o próprio Jesus ensinou o evangelho para ele. E aí esse homem tem que ficar se preparando durante 3 anos e continuamente renovando a sua vida de oração e a sua vida de estudos para poder levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você pega, por exemplo, um sacerdote dentro da Santa Igreja Católica.
É 4 anos de filosofia, 4 anos de teologia, quando se tem uma boa formação. E aí, vida de oração, prática pastoral, direção espiritual, é uma formação importante para ser levado ao campo do ministério sacerdotal. Você pega o profeta Elias, Deus leva ele para onde? Para a gruta. Aí ele vai viver do silêncio, ele vai viver da oração, vai experimentar da providência de Deus, para confiar em Deus, para ter amor só para Deus, para não se ensoberbecer, para ficar bem na virtude da humildade, que é algo muito importante para o apostolado, porque sem essa virtude não se recebe graças. 1 Pedro 5,5, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. E tantas outras coisas, né? O estudo das Escrituras, o estudo da doutrina da fé da Santa Igreja Católica tem que ter um preparo. Com 15 anos, mas eu pego desde os 3 anos de idade. Vai tomar banho na soda, cara. Que loucura, que veneno que esse negócio desse pentecostalismo protestante é uma coisa doentia. Esse menino ele vai ficar com um problema psicológico, entendeu? São João Batista de La Salle, patrono universal dos educadores desde 1950, ele dedicou a sua vida à formação adequada de jovens, respeitando as suas etapas de desenvolvimento. Então ele entendia, o São João Batista de La Salle, eu estou falando de santo católico, que a educação deve preparar para a vida e que o processo educativo deve respeitar o ritmo natural do amadurecimento da pessoa. O que esse menino poderia estar fazendo? Ele tem interesse pelo ministério mesmo? Ele quer ser um pregador mesmo? Então vai estudar com seriedade. Entendeu? A Bíblia vai dizer no Eclesiástico, antes de falar, aprende. Mas o que o culto dele é? É sensacionalismo de revelações. Você acha que esse menino consegue pregar a palavra contundentemente do começo ao fim, sem ficar dando aquele stremelique e catar e fazer uma pregação de 1 hora mesmo, chamando as pessoas a mudança de vida, a conversão, ensinar vida de oração profunda mesmo, o amor a Deus, contar histórias bíblicas sem ficar fazendo charlatanismo e acrobacias espirituais? Imagina, o menino tem que conhecer mesmo. Agora, um moleque que está naquilo, você acha que ele fica diante da palavra? É Instagram 24 horas por dia. É uma coisa louca. Que tipo de respeito está sendo levado com a etapa do crescimento da vida daquele rapaz? Eu tenho 5 filhos. Eu nunca permitiria isso na vida de um filho meu. Eu já me sentiria uma alma sendo condenada ao inferno. Por quê? Porque por trás disso você sabe como que é o protestantismo. É grana, é lucro. Entendeu? Porque em todos os vídeos que estão falando, ele pede oferta alta, ele pede 50% da oferta, são cachês elevadíssimos. Porque, claro, o menino lota a igreja, né? Agora vamos ver uma coisa. Do ponto de vista psicológico, um adolescente com 15 anos de idade, ele se encontra como? Ele se encontra em pleno desenvolvimento. O córtex pré-frontal, isso daqui é ciência, gente. É responsável pelo julgamento e tomada de decisões. E ele completa isso quando? Por volta dos 25 anos de idade. Então essa exposição prematura, como o papel de uma autoridade religiosa que ele tem se tornado, ele vai trazer sérios riscos. E aí você percebe no Miguel o quê? Desenvolvimento claro de traços narcisistas. O quê? Necessidade de admiração e atenção constante que pode favorecer o desenvolvimento de uma personalidade grandiosa e com falhas de empatias. O que ele faz? Os gestos, ele fala, ele fecha os olhos, ele abre os olhos para ver como que está a igreja glorificando. E é sempre buscando sensacionalismo, porque o mundo pentecostal nisso é terrível, né? Parece que se as pessoas não dão glória a Deus, tem que ser excomungada da igreja. Né? Tem pastor que briga pro povo, né? Você não tá dando glória a Deus, boca de aço, queixo de concreto, taca aí com cadeado dentro da boca que eu não sei o que lá. Gente, isso daí é uma loucura, porque ele precisa da excitação do público para validar que o que ele está fazendo é a coisa mais maravilhosa do mundo. Que isso, que doença. São João Batista, João 3,30, que ele cresça ou diminua. João Batista apontava para Jesus, João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é para mim. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, a nós o trabalho e a Jesus o sucesso. Esse menino ele quer roubar a glória de Deus, ele é um bandido mirim, porque Isaías capítulo 42, versículo 8 vai dizer, eu sou o Senhor Deus e a ninguém cederei a minha glória. O santo Tomás de Aquino dizia, tudo o que há de bom no homem é graça de Deus, e
tudo que há de ruim no homem é do próprio homem. São Bernardo de Claraval nos ensina: o dia que o homem conseguir pegar o ar de fora e colocar dentro do seu pulmão e respirar, ele pode achar que ele é alguma coisa. O Evangelho em João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos de Deus a cada segundo para tudo. E o que Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena? Que os homens são ladrões da sua glória. Eles querem roubar a glória de Deus. E o conceito de humildade no mundo protestante, Deus me livre. A gente tem um livro aqui na Editora Imaculada chamado Humildade do Coração, que eu juro que eu queria dar para esse... Lê isso daqui, rapaz, para tirar a sua alma da rampa do inferno, jovem. Porque é uma coisa, você vê, a gente faz eu mexo com comportamento há 22 anos, a minha vida é isso. E aí quando você vê aquilo, você vê todos os trejeitos. Você vê canais que fazem análise de linguagem corporal, todo mundo percebe isso. Mas tem aqueles crentes verdadeiramente idiotas que querem escutar um menino de 15 anos achando que ele vai trazer a solução dos problemas da sua vida, mesmo aparecendo os escândalos dele. E agora, sabe o que eu fico mais estarrecido? A aprovação dos pais, percebendo que esse menino tem sido achincalhado, que a matéria dele foi na Globo. E cadê o senso de responsabilidade, de percepção do que está acontecendo? Lucas 16:13, Jesus explica: vós não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a riqueza. E quando se trata de imaturidade emocional, a maturidade emocional vai envolver autoconhecimento, autorregulação e capacidade de lidar com situações de forma calma e responsável e habilidades que estão em formação na adolescência. Cara, quando esse menino é contestado nos podcasts, você vê que ele não tem maturidade emocional nenhuma, ele fica nervoso, ele olha para cima, ele bufa, ele não consegue manter a calma, no sentido do quê? O cara está sendo prensado na parede. Mas 2 Coríntios 13:8 vai dizer: contra a verdade não temos poder algum. Se ele tem com a consciência tranquila, ele vai apresentar o comportamento de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele vai ter ali naquele momento um governo de si para responder com mansidão, baseado nas escrituras, e infelizmente ele não tem magistério para se apoiar, mas não. Você vê que não mostra isso, né? E aí a gente vê o quê? A manipulação religiosa. Né? Tem um professor que fala do abuso espiritual, infantiliza os fiéis e os adoece. E o pior de tudo isso, gente, é que enquanto o abusador muitas vezes é também vítima da sua própria distorção de poder. Agora eu não posso julgar, nesse caso, quem são os abusadores espirituais que estão por trás dele. Mas há um tempo atrás aí eu fui ver, tinha um tal de um pastor chamado Eliseu Rodrigues que ia dar mentoria para ele. E aí o pessoal ficou feliz porque parece que ele gosta de credibilidade no meio dos protestantes. Para mim não, no meio dos protestantes. E aí o cara já desistiu dele, por quê? Porque deve ser difícil você domar um rapazinho com um temperamento daquele, com sucesso, com dinheiro e com fama. Por isso que eu gosto do livro de Tobias, capítulo 4, versículo 14. Nunca permitas que o orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque é a origem de todo mal. Se eu catasse esse moleque como terapeuta e atendesse ele, nossa, mas eu ia fazer o possível para abrir os olhos desse garoto e tirar ele desse engano. Mas eu não sei se no nível que ele já está, ele ainda consegue escutar as pessoas. Porque quando o dinheiro está entrando na conta, meus irmãos, entendeu? E aí eu fico besta de ver, cadê a responsabilidade dos adultos? Né? O que São João Batista de La Salle nos ensina como patrono da educação e que trabalhou com tantos jovens? Que os vossos exemplos instruam os vossos alunos muito mais do que as vossas palavras. Que exemplo estão dando os adultos para permitir essa exposição? Agora, todo mundo comenta que ele é uma cópia de vários pregadores pentecostais. Ele pega um pouquinho de um aqui, um pouquinho de um ali e tal. Não, gente. Sabe o que esse menino precisa? Ele precisa retornar à vivência apropriada à idade dele. Ele tem que priorizar a sua formação escolar, o convívio e desfrutar de boas amizades, entendeu? Fazer atividades típicas, esporte, estudo, vida de oração, entendeu? E aí ele vai estudando para ter amadurecimento. Agora você imagina um menino que essa idade com a agenda cheia, nos holofotes,
O que está acontecendo? Ele está pulando etapas importantíssimas da vida dele. Entendeu? Estar junto com os pais, trabalhar com os pais. Entendeu? Os pais deveriam orientá-lo sobre o risco dessa exposição prematura e ajudar ele a estabelecer limites saudáveis. Ó, você com a sua idade deve ter isso. Pelo amor de Deus, gente, como que fica os pais do menino vendo isso daí? Parece que não tem importância, sabe? Poxa, ele tem que entender como que vive na vida dele esta questão do interesse religioso. Isso daí precisava ser redimensionado na vida dele, entendeu? Canalizar o seu interesse espiritual para as atividades adequadas. A sua como grupo de jovens e muito bem supervisionado por pessoas maduras, entendeu? Para a pessoa não se sentir o rei da cocada, achando que tem o rei na barriga, porque quem tem o rei na barriga de verdade é Nossa Senhora, né? Entendeu? Desenvolvimento de empatia. Ele precisa, gente, trabalhar com que compreendam o impacto das suas palavras na vida das pessoas. Pessoas vulneráveis que buscam a cura. O moleque lá começa a profetizar, a mulher começa a chorar. Eu tô entendendo. Aí ele vai, profetiza a cura para a mulher e a mulher não é curada. Isso é uma que apareceu dando testemunho. Mas quanto tempo que esse rapaz está rodando que podem ter vários outros casos? Entendeu? Eu já falei do preparo, mas se eu fosse terapeuta dele, porque eu cuido muito dos meus pacientes, eu os amo, eu rezo pela vida deles, eu me preparo para atendê-los. É serviço de amor. Eu iria falar sobre a formação espiritual gradual, incentivá-lo a estudar cada vez mais, aprender antes de ensinar, como vai nos ensinar as escrituras, gente. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não sejais muitos a querer ser mestres, sabendo que nós receberemos um juízo mais severo. Né? Então, tem que ter muita responsabilidade e prudência. Eu concluo dizendo, meus irmãos, Miguel Oliveira não é apenas um jovem confuso. Ele não é só isso. Mas é um sistema no meio protestante que permite e incentiva a exploração da fé. Desculpa, mas eu tenho que falar. Aquele rapaz que começou cantando jovem, se chamava J.A. Ele fez uma transição de sexo e hoje em dia ele grava filmes pornográficos. Ele tinha multidões que o escutavam. Ele era jovem. Ia no programa do Raul Gil, ganhou muito dinheiro, virou estrela, milhões de seguidores. Hoje fez uma transição de sexo e faz filmes pornográficos na internet. O que dá para se falar de uma coisa dessa, meu Deus do céu? Por que tem que começar uma carreira tão jovem assim? Pastores, larga a mão de serem safados. Vocês vão para o inferno se vocês continuarem tendo esse procedimento. Cuide das ovelhas. Não fica apacentando e entretendo bodes. Que o seu interesse seja Jesus Cristo, a salvação das almas. Porque se vocês continuarem nessa conduta, um inferno quente e tenebroso está preparado para essas almas cebosas, que o seu único interesse é o dinheiro. Seguidores de Mamão, malditos, que permitem isso acontecer no apostolado com crianças e com jovens, exploradores da fé. Enquanto isso, meus irmãos, eu sei que tem problemas dentro da nossa igreja católica porque Jesus disse sobre o joio e sobre o trigo, mas eu não vejo essa loucura de ficar fazendo apostolado com crianças. E graças a Deus, irmãos, nós somos chamados a ter um discernimento crítico e maduro sobre essas manifestações religiosas. A cuidar da alma dos nossos filhos. Eu mudei aqui para o interior de São Paulo para colocar os meus filhos no colégio, no Instituto Regina Coeli, para eles estudarem, ter uma boa formação espiritual e ter amizades sadias e conviverem com pessoas que buscam virtudes, com famílias que estão atrás da mesma coisa. Os pais devem se preocupar com isso. E como terapeuta, a primeira coisa que eu ia dizer, Deus tem um plano para você, Miguel, saia da igreja protestante. Venha para a igreja católica. Você deve procurar a direção espiritual de um bom padre. Você deve procurar atendimento psicológico, atendimento terapêutico. Para essas etapas do desenvolvimento da sua vida precisam ser respeitadas. Se Deus tiver um chamado com você, vai chegar a hora. Mas tenha paciência. Porque para tudo há um tempo debaixo do céu.
É um tempo debaixo do céu. E sinceramente eu peço para que vocês rezem por esse jovem, porque ele corre muito risco mesmo. Esse vídeo aqui foi um alerta, porque o nome dele está sendo muito ventilado e eu estou aproveitando que está todo mundo comentando disso para dar a minha contribuição. E a última contribuição que eu dou desse vídeo é: ame a sua igreja, mas você só consegue amar aquilo que você conhece. E eu tenho um kit aqui, que se você não levar isso daqui, nossa, gente, vai ser muito vacilo da sua parte. O nome desse kit é Por que eu não sou protestante? Olha isso daqui, ó. O diabo, o Lutero e o protestantismo. Você vai conhecer de onde que veio essa árvore podre do protestantismo. Isso é sério. Esse livro aqui vai contar tudo. Você vai ter argumentos para você amar cada vez mais a Igreja Católica e ter ojeriza essas coisas. Luz nas trevas, respostas irrefutáveis às objeções dos protestantes. Porque você pensa que esse povo estuda mundo? É nada. Um livro desse daqui que você pegar, você zera um protestante no debate. Destruindo a sola escritura, porque a Bíblia sozinha não é suficiente para a fé cristã. É tudo escritura. Aqui esse livro vai provar que não é assim. Em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes. Eu acho que os caras mais gostam de fazer isso, né? Esse daqui vai ter a melhor defesa apologética de Nossa Senhora. E esse livro aqui, ó, 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. É um kit chamado Porque Não Sou Protestante. Ele está com desconto e você pode parcelar isso daqui em até 5 vezes, tá? Última coisa que eu quero falar para vocês. Mês que vem, nós estamos iniciando o mês de maio. Nós iremos fazer um trabalho de defesa da fé católica. E eu tenho um livro para lançar o mês que vem, que quem fez o prefácio dele, muitos que me seguem aqui, queria ver esse homem papa da Santa Igreja Católica. Eu vou deixar o meu link aqui embaixo, tanto do livro, mas depois do grupo do WhatsApp, tá? Do grupo do WhatsApp. Você clica lá, porque eu vou estar mandando toda a nossa programação do mês de maio. Agora, veja bem, se você viu isso daqui no Instagram e chegou até o final, você vai digitar eu quero, que eu vou te mandar esse link aqui do Porquê Não Sou Protestante. Curte, comenta e compartilha, porque esse vídeo é de utilidade para as almas. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.